Em 2009, o Bitcoin surge na internet e tem seu primeiro bloco minerado. Em 2010, um programador compra 2 pizzas por 10 mil Bitcoins e faz a primeira transação utilizando a criptomoeda. Em 2011, o Bitcoin atinge pela primeira vez o valor de $1. Em 2013, um Bitcoin atinge pela primeira vez o valor de $1.000. Em 2017, um Bitcoin atinge pela primeira vez o valor de $20 mil. E no momento que eu gravo esse vídeo, aqui em outubro de 2024, um Bitcoin está valendo mais de $63 mil. Como isso é possível? O que aconteceu para essa moeda ter sido o melhor investimento de 2009 até hoje? O que fez tantas pessoas comprarem Bitcoin? Quais são as propriedades do Bitcoin? Qual é a utilidade que o Bitcoin oferece nos dias de hoje, no mundo moderno? É isso que você vai entender nesse vídeo. E para você que não me conhece, eu sou o Teles do canal Teles Invest, lugar onde você aprende conteúdo de valor sobre finanças e investimentos com foco na construção de patrimônio. E se você está chegando agora aqui no canal, já te convido a se inscrever, deixar o like no vídeo, se esse vídeo te agregar, ativar o sininho das notificações, que aqui a gente toda terça-feira às 18 horas está entregando conteúdo de valor para você. E a gente está com essa meta, né, de crescer o canal, chegar ali aos 1.000 inscritos. Então, se você gostar do conteúdo, compartilha com algum amigo seu, alguma pessoa que você acha importante, né? Porque ter conhecimento de finanças, ainda mais sobre criptomoedas, é um assunto que vai ser cada vez mais relevante na sociedade moderna hoje. Para entendermos o que é o Bitcoin, a gente tem que entender todo um contexto macroeconômico e histórico que fez com que o Bitcoin fosse criado. O Bitcoin ele é uma resposta ao sistema centralizado, a resposta ao sistema financeiro centralizado. Se os países não tivessem bancos centrais que tivessem autonomia para emitir moeda ao seu bel prazer, né, se eles não tivessem esse poder ou se eles não tivessem abusado desse poder, o Bitcoin ele jamais existiria. O Bitcoin é uma resposta à inflação, é uma resposta ao sistema centralizado, é uma resposta ao abuso de poder do Estado em emitir cada vez mais moeda, aumentando a quantidade de moeda em circulação através do aumento da base monetária, mentindo em índices oficiais, como a gente tem o IPCA. Muita gente, inclusive economistas que não são de escola austríaca de economia, né, economistas da escola keynesiana, que acham que inflação é IPCA, sendo que o IPCA, que é divulgado aqui no Brasil, né, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é uma cesta de produtos, né, que é calculado. Como que é calculado o IPCA? Bota aí na tela. O IPCA é o custo total de preços ao consumidor amplo no período atual, dividido pelo custo total de preços do consumidor no período base, multiplicado por 100. E aí você tem percentual do IPCA. Você pega o preço do produto no período que você quer e no preço do período que você está utilizando como base para você pegar ali a variação. E o IPCA ele é uma cesta de produtos que não necessariamente estão ligados ao que você consome, né? E muitas das vezes um produto do IPCA, assim como um produto do CPI americano, que é o Customer Price Index, né, que é equivalente ao IPCA brasileiro, tem o CPI americano, é uma cesta de produtos, né? E quando um produto dessa cesta acaba subindo demais e levando o índice inflacionário para cima, muitas das vezes que o órgão que faz essa conta faz, ele tira esse item que subiu demais ali da cesta e coloca um outro item para substituir. Diversas vezes a cesta do IPCA foi mudada, assim como o IPCA dos Estados Unidos, que é o CPI, também foi mudado. Então, você acredita que a inflação é aquela inflação oficial que estão dizendo para você, e o Estado aumenta a base monetária, que o verdadeiro significado de inflação não é aumento dos preços. O aumento dos preços é uma consequência da inflação. Mas o que levou os preços a serem aumentados é o aumento da base monetária. E se você conversar com qualquer economista de escola austríaca, qualquer economista sério, eles vão te dizer que inflação é aumento da base monetária. E sempre foi dessa forma. Até que eles começaram a criar a moeda fiduciária, porque antigamente, como que você tinha o valor de uma moeda, né? Muitas coisas já foram moedas. Grão de arroz já foi moeda, sal já foi moeda, né? Um monte de coisa já foi utilizado como moeda e ao longo do tempo foi evoluindo, porque essas outras opções que tinham como moeda, né, para substituir o escambo, que era a época onde não existia dinheiro e as pessoas trocavam coisas, né? Imagina, um cara que cria galinha, ele quer um sapato. Aí ele vai chegar lá para o sapateiro e vai falar, pô, quantas galinhas você quer no sapato? Pô, pode chegar um tempo que o cara do sapato também, que quer comprar alguma outra coisa, por exemplo, sei lá, alguém que fabrica camisas, né? E ele já entregou muitos sapatos para o cara não quer mais sapatos, e aí ele vai ter que, não, agora eu não quero sapato, eu quero galinha. Aí ele vai pegar aquele sapato lá que ele produz para trocar com o cara da galinha, para depois pegar a galinha e trocar com o cara que produz camisa. Então, você imagina isso
num universo onde diversas pessoas estão querendo realizar trocas e não consegue ter uma unidade de conta para precificar as coisas, porque tem que ficar fazendo troca de escambo, né? Então, por isso que a sociedade evoluiu para utilizar o dinheiro. E chegou um ponto onde as pessoas começaram a utilizar os metais preciosos, né? A prata, o ouro, né? Que são metais que já têm valor há muito tempo. E as pessoas começaram a utilizar esses metais como dinheiro, né? Só que esses metais, eles também têm uma divisibilidade um pouco mais difícil, né? Para você também carregar esses metais não é tão cômodo como cédulas. E aí foram criados os primeiros bancos. E aí o que as pessoas faziam? Elas iam nos bancos, depositavam esses metais preciosos que ficavam lá no cofre dos bancos. Esses bancos emitiam recibos dizendo quanto que aquela pessoa tinha em metais preciosos no cofre, e esses recibos que as pessoas tinham, elas poderiam pegar até recibos menores. Por exemplo, você colocou 10 gramas de ouro no banco. Você podia pegar recibos, 10 recibos de 1 grama cada um, e as pessoas começaram a transacionar esses recibos. Mas esses recibos, você pegava esse recibo, ia no banco e você retirava o seu ouro, retirava a sua prata que estava ali no cofre, né? Então, o dinheiro, ele tinha um lastro. Só que, ao longo do tempo, né, isso foi evoluindo, criaram as cédulas, inclusive o dólar, né, o significado do dólar. 20 dólares era igual a 1 onça Troy de ouro, né? Acho que é 31 gramas e alguma coisa de ouro, né? Então, o dólar, ele tinha esse lastro em ouro, só que ao longo dos anos as coisas foram mudando. Teve uma época que os Estados Unidos, que estava super endividado, confiscou todo o ouro da população. Quem não entregasse o ouro ia ser preso, né? Os Estados Unidos ameaçou as pessoas, 20 anos de cadeia para quem não entregasse o ouro, né? Então, se eu não me engano, de 1933, alguma coisa assim, eu não vou lembrar certinho a data, se é 33, se é 44, até 1971 não podia ter ouro nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos confiscou o ouro da população, mudou a relação entre ouro e dólar, e assim ele diminuiu a dívida dele e dobrou o ativo dele, né? Ele falava, valia X, agora não vale mais, agora vale metade, né? E aí ele dobra o ativo dele e diminui a dívida que ele tinha. Então, tudo isso, né, sempre foi mostrando para as pessoas o quanto é perigoso você deixar centralizado na mão do Estado o poder sobre a moeda, né? E antigamente, os bancos, o sistema bancário que começou ali mais ou menos no século XVIII, XIX, né? As pessoas transacionando ali, tipo, os bancos criavam sua moeda. Cada banco ali ia criando sua moeda e aí você tinha os bancos com mais credibilidade, né? As pessoas acreditavam na moeda daquele banco, né? Que realmente o banco tinha no cofre aquela quantidade de moeda ali que ele estava dizendo, então que as pessoas confiavam que o banco emitia a quantidade de moedas que ele tinha no cofre, a quantidade de cédulas, né? Que representavam o que ele tinha no cofre, então a pessoa podia a qualquer momento pegar aquelas cédulas, ia no banco, tirava os metais, né? Então as pessoas acreditavam nisso e os bancos, né, eles que tinham credibilidade conseguiam sobreviver no teste do tempo. Os bancos que não tinham credibilidade, né, os bancos ali que as pessoas não confiavam, ou o banco que mentia e chegava lá e emitia mais moeda do que ele tinha no cofre, esse banco ele ia ser engolido pelo sistema e ia quebrar, né? Então, o maior incentivo que os bancos tinham no mercado descentralizado, né, para que eles tivessem credibilidade, era justamente só emitir, né, aquilo que eles realmente tinham no cofre. E aí, ao longo do tempo, né, os banqueiros ali se reunindo, decidiram criar o Federal Reserve, dar para os Estados Unidos o poder de emitir moeda à vontade, né? Esse poder ele começa quando vários bancos se unem e tem um tratado ali que os Estados Unidos agora diz, não, só esse consórcio de bancos aqui, só esse consórcio de bancos privados, esses amigos do rei aqui, agora eles podem emitir moeda. Qualquer outro banco não vai poder emitir moeda, só esses bancos aqui. E eles chamaram esse conglomerado de bancos de Federal Reserve, que é o que a gente chama de Banco Central Americano. Mas, na verdade, ele é um consórcio de bancos privados. E esses bancos, ao longo do tempo, eles foram abusando desse poder. Os Estados Unidos ele perde o padrão dólar-ouro, né, em 1971, né, que o presidente Nixon, depois da guerra travada no Vietnã, que é a primeira guerra travada a crédito, né, inclusive, as guerras só tiveram essa proporção absurda que elas têm hoje em dia porque o Estado pode imprimir dinheiro à vontade. Senão, não teria.
As guerras anteriores não tinham essa proporção absurda, porque não teria dinheiro para isso. Porque as guerras eram financiadas com impostos, né? O imposto antigamente não era imposto sobre a renda, como a gente conhece hoje. Não, você tinha muitos países, inclusive na Inglaterra, era imposto ali quando tinha guerra, 10% ali de cada um para ajudar na guerra. Mas acabou o dinheiro, não tinha o que fazer. Agora, com o Estado emitindo dinheiro à vontade, né, gerando inflação, e quando você gera inflação, você socializa ali o prejuízo, né, você divide ali o prejuízo entre todo mundo, né, e o Estado que tem o dinheiro primeiro ali na mão, ele se beneficia, né, então ele pode comprar cada vez mais armas e fazer a guerra durar muito mais tempo do que antes, porque ele tem o poder de emitir esse dinheiro. E aí a Guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra travada a crédito, onde os Estados Unidos emitiram muito mais dólares do que eles tinham de ouro na reserva, porque antigamente você só podia emitir uma nota de dólar se você tivesse o equivalente àquela quantidade que você está emitindo em ouro, porque senão é só um pedaço de papel, né? Mas o que aconteceu foi que os Estados Unidos, por conta da Guerra do Vietnã, que durou muito mais do que eles planejavam, né, fez com que o padrão dólar e ouro fosse extinguido. E aí, inclusive, muitas pessoas perceberam isso, perceberam que esse padrão dólar-ouro iria acabar, que os Estados Unidos estavam gastando demais. Inclusive, o Charles de Gaulle, que era o líder da França na época, foi com um navio de guerra até a Nova York para pegar o ouro que tinha da França no Banco Americano, né? Foi lá buscar o ouro que ele tinha lá, reservas de dólar, e até hoje os países têm reservas de dólares, né? Os Estados Unidos que emprestou dinheiro para a Europa, para reconstruir a Europa, Plano Marshall, né? Os países são super endividados em dólar, e como eles têm dívidas em dólar, eles também utilizam o dólar como reserva de valor. Então eles têm muito dólar nos seus bancos centrais, nas suas reservas. Muitos países têm reservas em dólar. Inclusive, o dólar é a moeda que é transacionada entre os países. Se a Argentina vende alguma coisa, por exemplo, para algum país da Europa, sei lá, para a Alemanha, né? Se a Argentina vende para a Alemanha, ou se a Alemanha compra da Argentina, por exemplo, você acha o quê? Que o alemão que está vendendo alguma coisa para o argentino, ele quer receber em peso? Ele não quer receber em peso, ele quer receber em dólar. Então, o dólar ele é a moeda de confiança e que é utilizada nas transações entre os países. E isso faz com que os Estados Unidos tenham uma posição de vantagem sobre o mundo. Porque se todos os países têm reserva em dólar, a partir do momento que ele imprime dólar, né, porque os países vão precisar de dólar também para pagar essa dívida, né, a demanda por dólar fora dos Estados Unidos é muito maior do que a demanda de dólar dentro dos Estados Unidos. Isso dá para os Estados Unidos um poder absurdo, dele conseguir emitir muito mais moeda sem gerar tanta inflação, porque existe mais demanda por dólar fora dos Estados Unidos do que nos Estados Unidos. E como os países têm reservas em dólar, quando os Estados Unidos ele imprime dinheiro, ele está roubando a reserva daqueles países, porque ele está aumentando a quantidade de dólares em circulação, logo aquele dólar vale menos. Quando você aumenta a base monetária, você gera inflação. E aí, ele aumentando a base monetária, gerando inflação, ele está roubando a reserva dos outros países também. Ele se beneficia por essa posição de vantagem que ele tem no mundo, por ter o dólar como a moeda do mundo. Entendendo isso, né, fazendo esse disclaimer histórico e tal, poderia falar disso daí durante horas. Inclusive, eu tenho aulas no meu curso que eu falo isso durante horas, né? Se você quer ser aluno do curso Invista do Zero, tá o link aqui também, né? Um curso que eu ensino tudo do zero para você sair do zero, o cara que não entende nada e se tornar um investidor completo, né? É importante você ter esse contexto sobre história e economia. Mas vamos lá. Quando teve a crise de 2008, que essa com certeza vocês já devem ter ouvido falar, inclusive eu recomendo assistir o filme The Big Short, que é em português A Grande Aposta, né? Que conta a história da crise de 2008. Os Estados Unidos, né, tinham um problema na época lá que as pessoas reclamavam dizendo que o sistema bancário era racista, que só dava crédito para branco, que negro não conseguia comprar casa, etc. E aí os Estados Unidos, né, o governo, criou uma lei de incentivo dizendo para os bancos darem crédito para todo mundo, que eles iriam garantir esse crédito. E aí começou a virar uma bolha imobiliária. Um monte de pessoas comprando casa, independente do nível de crédito, não tinha nenhuma investigação, inclusive pessoas que nem tinham renda declarada estavam fazendo empréstimo para comprar casa, e aí a garantia era que se a pessoa não tivesse o dinheiro, né, para arcar com a hipoteca, para pagar a hipoteca, né, o banco ficaria com a casa. Só que você gerou um incentivo para comprar imóvel, os juros eram muito baixos, né?
começou um monte de gente a comprar imóvel. A demanda por imóvel subiu muito. E os bancos, né, vendendo, as construtoras construindo, porque estava vendendo tudo muito rápido, as pessoas comprando 3, 4 casas, esperando valorizar lá na frente para vender. Você gerou uma bolha, né? Essas dívidas eram vendidas para instituições e para o próprio Federal Reserve, né? Eles pegavam essas dívidas de um monte de pessoas de crédito ruim, juntava tudo num bolo só e vendia para instituições. E aí um monte de pessoas investiam nisso, né? Os bancos começaram a se alavancar e estourou a bolha, né? Um monte de banco indo à falência, inclusive o banco Lehman Brothers, né? Bota aí na tela aí a imagem épica aí do banco Lehman Brothers, que era um banco super tradicional, mais de 100 anos de história nos Estados Unidos, se não me engano era o quarto ou quinto maior banco dos Estados Unidos, quebrou, né? E aí, isso nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Essa crise ela teve impactos no mundo inteiro, porque quando você tem uma crise bancária, uma crise em diversos bancos nos Estados Unidos e o sistema financeiro ele é altamente conectado, você gera reações em cadeia no mundo inteiro, né? Então essa foi uma crise que afetou mais os Estados Unidos, mas também teve impactos no resto do mundo. E aí, o que os Estados Unidos fez, né? Imprimiu dinheiro absurdamente. Aqui na tela a gente está vendo um aumento da base monetária durante ali a crise de 2008, né? O balanço do Fed, que era algo próximo de 800 bilhões de dólares, ele passou em pouco tempo para 2,3 trilhões de dólares. O Banco Central Americano aumentou drasticamente a base monetária, criou dinheiro do nada e deu para os bancos para salvar os bancos, né? Ou seja, ele salvou os bancos e quem pagou a conta foram as pessoas, né? As pessoas tiveram que pagar essa conta, por quê? O Estado criou incentivo. Quando você cria um incentivo, você cria uma distorção na economia. Essa distorção na economia gerou uma crise. Essa crise fez diversos bancos quebrarem e outros bancos não quebraram porque foram salvos pelo Federal Reserve, pelo governo americano, né? Receberam dinheiro e foi gerada uma inflação absurda que quem pagou a conta foram as pessoas. E como uma resposta a isso, como uma resposta a esse sistema centralizado que empobreceu do dia para a noite uma quantidade absurda de pessoas no mundo, foi criado o Bitcoin. Uma moeda que não pode ser inflacionada. Uma moeda que tem um limite do quanto pode ser minerado, que é de 21 milhões de Bitcoin. Essa moeda, ela não pode ser inflacionada, o Estado não tem controle sobre ela, ele não pode confiscar o seu dinheiro se você tiver essa moeda numa carteira fria, né, criada fora da internet, você tiver esse dinheiro lá nessa carteira fria, ele não consegue te tributar, ele não consegue inflacionar esse dinheiro está com você. E uma resposta a esse sistema centralizado que deixou o mundo inteiro de joelhos em 2008. E se a gente for pegar em diversos períodos da história, isso já aconteceu, inclusive aconteceu também na pandemia, mas aí o vídeo ia ficar muito longo se a gente pegasse todos os momentos históricos onde o Estado interviu na economia, aumentou a base monetária, gerou inflação e fez a população pagar a conta por um erro que o próprio governo cometeu, né? Então o Bitcoin é uma forma de você tirar o Estado do seu dinheiro. O Bitcoin é uma forma de você ter autonomia sobre o seu dinheiro, né? E quando você tem o Bitcoin de um lado e você tem do outro lado uma moeda estatal, uma moeda fiduciária, que ela cada vez o governo cria mais moeda, por isso que a tendência do Bitcoin é se valorizar tanto frente a qualquer outra moeda fiduciária. Porque enquanto o Estado está criando cada vez mais moeda, o Bitcoin ele tem um limite. Só vão ser minerados até 21 milhões de Bitcoin, que é lá em 2140, que vai chegar ali no máximo de 21 milhões de Bitcoin. Só que, durante esse período de mineração, muitas pessoas, muitos programadores perderam a chave da carteira, muita gente minerava lá e estava lá no HD, aí o cara achava que não ia dar em nada, jogou o HD fora e jogou uma quantidade absurda de Bitcoins fora, tanto que tem gente aí que foi revirar lixo, fazer um monte de buscas aí pelos lixões para tentar achar um HD perdido com milhões de dólares em Bitcoin. Tem diversas histórias assim de pessoas que tinham a senha, esqueceram a senha ao longo do tempo, né? Que não cuidaram ali, não anotaram em nenhum lugar. E esses Bitcoins perdidos jamais serão encontrados, né? Se a pessoa não lembra a senha, ela nunca mais vai ter acesso àquele dinheiro. Então você vê que é uma moeda deflacionária, porque vai ter gente que tem Bitcoin e vai morrer e não vai ter falado a senha para ninguém, e aí esse Bitcoin também vai se perder, e isso faz com que essa moeda tenha uma escassez. Ah, mas se essa é uma moeda escassa, todo mundo vai conseguir comprar? Vai conseguir comprar porque ele é divisível até 8 casas decimais. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, né? Você pode comprar 0,0000001 Bitcoin. Então, ele é divisível em até 8 casas decimais e aí
enquanto, né, ainda é legal comprar. Já tiveram países que proibiram o Bitcoin, né? Isso aí é uma coisa que provavelmente vai acontecer com diversos outros países, né? O Estado, quando ele entender isso, embora vários países já estejam comprando Bitcoin, já tem países que adotaram o Bitcoin como moeda oficial, como El Salvador, tem um cantão na Suíça chamado Lugano, que também tem Bitcoin como uma das moedas oficiais, você pode comprar casa em Bitcoin lá em Lugano, né? Tem tudo isso, né? Mas o Bitcoin ele é uma ameaça ao Estado, né? E a gente tem uma outra questão para a gente falar aqui, que é o aumento, né, da truculência estatal perante as pessoas, o aumento do controle do Estado na vida das pessoas através da moeda. Aqui eu falei um exemplo da inflação, que o Estado abusando do seu poder de emitir a própria moeda. Mas existe também outras coisas. Inclusive aqui no Brasil, em 2025, vai ter o Drex, né, que é o real digital, conhecido aí como real digital. Porque a ideia do Drex é que em 2027 não tenha mais dinheiro físico no Brasil. E isso não é teoria da conspiração nem nada não. Você pode entrar no site do Banco Central que você vai ver lá. O plano para o Brasil é que a partir de 2027 não tenha mais dinheiro físico. E o que acontece quando não tem mais dinheiro físico? Você perde completamente a sua liberdade de transacionar. O Estado ele vai saber tudo que você faz. Então aquele cara que tem uma maquininha, o cara que tem uma barraquinha de pipoca e ele vende lá para a galera e tal, esse cara não vai conseguir receber R$ 1 sem o Estado saber que ele está recebendo. E aí esse cara, se ele não declarar os impostos certinho, ele vai ser preso. Isso é uma medida de controle da população. E isso já acontece em outros países, como por exemplo na China. Aqui tem a questão do CPF na nota, né? Você vai comprar, você escolhe dar o CPF na nota. E aí o Estado sabe tudo que você está comprando. E na China isso já existe há muito mais tempo. E existe uma espécie de score social feito como medida de controle desses países que não possuem mais dinheiro físico, como o caso da China. E com o score social, a pessoa que faz lá, por exemplo, ela faz um comentário falando alguma coisa ruim do governo, seu score social baixa. Ah, ela jogou um lixo no chão, score social baixa. Ah, ela atravessou ali o sinal vermelho, score social baixa. E aí o que acontece com esse seu score social baixando? Ah, fulano de tal gosta muito de comprar Coca-Cola. Agora que o score social dele caiu, ele não consegue mais comprar Coca-Cola. Vai chegar lá no mercado, olha, com o seu score social não dá para comprar isso daqui. E aí isso vai aumentando até que as pessoas não consigam comprar coisas básicas. Tá? Isso realmente existe. Você pode pesquisar sobre a China, existe esse sistema de score social. Existem várias outras medidas de controle aqui, tá? Que vão se escalando quando o Estado ele tem o controle total da moeda, quando o Estado ele tem total controle sobre a emissão e quando ele tem o total controle sobre tudo que é transacionado na economia. Né? Porque a partir do momento que você não tem mais dinheiro físico, o Estado ele vai saber de tudo. E futuramente, né, como um avanço dessas medidas de controle, você não vai mais conseguir acessar a internet sem colocar ali o seu CPF. Né? Isso de, por exemplo, eu fui fazer CPF quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. Né? E daqui a alguns anos, um bebê não vai mais sair da maternidade sem o CPF. Todo mundo, o Estado, ele vai saber sobre tudo. E isso é um retrato dos planos de controle para o futuro, de uma agenda globalista que é discutida com frequência no Fórum Econômico Mundial. Existe um plano do Fórum Econômico Mundial que é conhecido como Grande Reset. Né? Muita gente acha que isso é coisa da imaginação de alguém, teoria da conspiração. Entra lá no Fórum Econômico Mundial, vou colocar aqui também na tela, né, Twitter do Fórum Econômico Mundial dizendo, né, You owe nothing and you'll be happy. Né? 8 previsões ali para o mundo em 2030, né, do Fórum Econômico Mundial aqui, dizendo que em 2030 você não terá nada, mas você será feliz. Né? O Grande Reset ele tem um plano de você acabar com a economia baseada no capitalismo para stakeholder economy, né? Uma economia baseada em outros interesses que não são o capitalismo. Hoje o interesse é o lucro. Né? As empresas têm o objetivo de gerar lucro, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, na pandemia. Né? Quando a gente teve a pandemia, o que aconteceu? Qual foi o maior incentivo para que as empresas começassem a buscar por vacinas? Né? Porque sabia que ia ter uma demanda muito grande por vacina. Então, as empresas investiram nisso, né? Começaram a tentar buscar essa vacina justamente porque existia um benefício econômico daquilo. Né? Quem conseguisse produzir se beneficiaria daquilo. Né? Então, a economia hoje ela é baseada no lucro. E a ideia
desse grande reset é acabar com isso. E aí, com a ideia de você não terá nada, né, a gente já imagina que o que vai acontecer com a propriedade privada, né? Será que você se sentiria seguro tendo todo o seu dinheiro, né, em algo que o governo consegue controlar, em algo que o governo consegue taxar, em algo que o governo consegue a qualquer momento dizer que aquilo ali não é mais seu porque tem que cumprir a função social? O que você acha disso? Né? Porque, de acordo com a nossa Constituição, a casa ela tem que cumprir a função social e não é uma propriedade sua, necessariamente. Né? Tanto que se você não pagar o imposto, o IPTU para o governo, ele pode tomar a sua casa. Se você não pagar o IPVA, ele pode tomar o seu carro. Né? Então, qual é a única propriedade que o governo não consegue te tomar? Esse é o Bitcoin. Então essa é a ideia por trás dessa moeda. Né? Aqui, nesse vídeo, eu não vou falar para você como comprar Bitcoin, esse tipo de coisa. Tá? Aqui é para te explicar o porquê que ele foi criado e qual é a ideia por trás do Bitcoin. Porque muitas pessoas ficam especulando e querendo, vou comprar aqui porque vai valorizar, não sei o quê. Aí a moeda cai um pouco, a pessoa, caramba, vou perder dinheiro e vende. E não está entendendo o que existe por trás disso. A ideia do Bitcoin não é para você ficar rico. A ideia do Bitcoin é para você ter uma parte do seu patrimônio protegida contra expropriações. A ideia do Bitcoin é você ter uma parte do seu patrimônio que ninguém consegue tomar de você. Que caso aconteça alguma coisa muito ruim no mundo, você e sua família vão ter uma parte ali do patrimônio de vocês protegido para utilizar em outro lugar, se você for. Por exemplo, ouro. Ouro é uma reserva de valor. Há milênios, né, antes de Cristo, os incas já haviam valor no ouro. Agora, imagina o cara que está lá na Venezuela e tem uma reserva boa de ouro. Tenta sair com ouro da Venezuela, tenta sair com 10 gramas de ouro da Venezuela. Você não vai conseguir. O Estado não vai permitir você sair com ouro de lá. Você não vai conseguir tirar ouro de lá. Tenta sair com dólar. Também é muito difícil num cenário desse. É muito difícil, você não vai conseguir sair. Inclusive, a medida de controle está aumentando tanto no mundo que acabaram com a nota de 500 euros. Né? Hoje em dia, se você comprar um carro de alguém em um país da Europa, aí, sei lá, você vai comprar o carro de alguém num país da Europa lá, paguei 40 mil euros no carro dele aqui, eu comprei à vista. Comprei à vista aqui no dinheiro, comprei com dinheiro físico. Você vai preso. Né? Se o Estado souber que você tem... Isso em vários países da Europa, tá? Se o Estado souber que você transacionou, você fez uma compra de 40 mil dólares ali em dinheiro, que você tinha esse dinheiro em espécie, você vai preso. Eles não querem saber questão de, porque é a origem. Não, você não pode mais ter essa quantidade de dinheiro físico. Né? Então isso vai aumentando e sempre com uma narrativa bonita, tá? Sempre com uma narrativa bonita. O Estado nunca vai se colocar como opressor. Ele nunca vai fazer isso. Ele não vai colocar que ele é um opressor. Não, é sempre com, não, isso aqui é por conta da combater a criminalidade, sonegação, etc. É sempre isso. Né? O objetivo alegado de diversas ditaduras que existiram no mundo era sempre algo bonito, né? Era sempre pelo melhoramento genético, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. O Mao Tse Tung, né? A gente tem diversos exemplos aí na humanidade de pessoas e de ditadores, de figuras ditatoriais que sempre escondiam seu desejo de controle, né? E de fazer o mal atrás de palavras bonitas, né? Para ajudar os mais pobres, para isso, para aquilo. E no final a gente vê o resultado, né? Eu não me guio pelas palavras, eu me guio pelo resultado e aquilo que acontece de fato. Então, você ter uma parte do seu patrimônio protegido contra esse tipo de gente, né? Que numa democracia, infelizmente, os piores sempre vão chegar ao poder, né? Você vai confiar em político? Você vai confiar o futuro da sua família em político? Né? Eu acho que as pessoas que produzem e trabalham, elas não querem confiar o futuro da família delas em políticos. Então, é importante você ter uma parte do teu patrimônio fora do Brasil, é importante você investir no seu conhecimento, na sua saúde, você ter passaporte, se você puder ter uma dupla cidadania, tenha, né? Investimento no exterior, criptomoeda, você ter Bitcoin, uma parte do teu patrimônio em Bitcoin é importante. Isso que eu estou falando aqui, né, pode ser que daqui a um tempo seja crime, né, alguém falar para você comprar Bitcoin. Eu estou aqui me expondo e falando isso justamente porque eu quero que você tenha acesso a esse conhecimento e possa, no futuro, né, falar, caramba, ainda bem que eu vi aquele vídeo ali, porque se eu não tivesse contato com essa informação, o que seria da minha família agora? Né? E isso não é uma coisa tão longe de se imaginar. Tá? Inclusive, durante a guerra,
quando começou a guerra da Rússia e da Ucrânia, os Estados Unidos ele baniu a Rússia do sistema SWIFT. Ou seja, todos os russos que tinham conta em dólar tiveram suas contas bloqueadas. Tá? E aí você imagina, né? A Rússia, com mais de 5.000 ogivas nucleares, os Estados Unidos foi lá e baniu a conta dos russos em dólar. Né? Falou, agora o seu dólar, suas reservas em dólar não valem nada. Foi banido do sistema SWIFT, mesmo tendo 5.000 ogivas nucleares. Quantas ogivas nucleares você tem? Então você acha que é impossível, né, você ter suas contas em dólares banidas? Muitos russos ali não tinham nada a ver com a guerra. Muitos russos ali não tinham culpa. Né? Foi uma decisão que veio de cima, veio de Vladimir Putin. E aí o russo perdeu todo o dinheiro dele que estava em dólar. E aí? Os russos que tinham Bitcoin conseguiram sair da Rússia e vivem muito bem em outros lugares. Aqueles que não tinham Bitcoin tiveram que continuar no país em guerra, né, e perderam todas as suas reservas que eles tinham em outra moeda. No final de contas, né, a forma como você administra o seu patrimônio, a forma como você entende o mundo, a forma como que você diversifica a sua carteira num cenário de caos vai dizer se você vai ser escravo ou se você vai ser livre. E aqui eu tô te dando a informação e você pode tomar a decisão, ser livre ou ser escravo. Beleza? Por esse vídeo era isso, um abraço, até a próxima.